O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Saudações siderais! Estamos começando mais uma edição de Conexão Sideral. E hoje uma edição quente de Conexão Sideral, porque vamos falar com o professor José Dias do Nascimento Júnior, que acaba de publicar um paper, um trabalho científico na revista Science, que ajuda a explicar o misterioso ciclo de 11 anos do Sol. O Sol, como você sabe, é uma estrela, né? É uma bola de gás ionizado, uma matéria que eles chamam de plasma, em que os núcleos atômicos se separam dos elétrons e ficam naquele frenesi, naquele calor imenso. E o que os pesquisadores conseguiram descobrir é por que ele tem um ciclo de 11 anos. A cada 11 anos, os polos magnéticos do Sol se invertem. E nesse ciclo também existem períodos de máximo e mínimo de atividade solar, em que aparecem mais manchas nos máximos, depois menos manchas nos mínimos. E esse ciclo de 11 anos era um grande mistério, mas agora com uma simulação em supercomputador que ajudou a modelar a atividade interna do Sol, os pesquisadores conseguiram explicar de onde vem esse ciclo de 11 anos e viram que ele está relacionado com a rotação, o período de rotação do Sol, e também com o processo de convecção dentro do Sol, a forma como a matéria circula ali dentro por pressões de calor e de frio, as correntes internas que fazem o movimento interno do Sol, e esses dois elementos têm correlação com o ciclo de 11 anos. E com isso eles conseguiram demonstrar que o Sol é uma estrela do tipo solar, quer dizer, uma estrela que tem similaridade nesses padrões com outras estrelas parecidas com o Sol espalhadas pelo universo. Resolve assim uma controvérsia nascida mais ou menos uns 10 anos atrás, como o professor José Dias vai contar, de que o Sol talvez tivesse características incomuns e não fosse muito semelhante a outras estrelas. Aparentemente eles obedecem todas as mesmas regras, claro, com algumas peculiaridades que produzem algumas diferenças, mas ainda assim o funcionamento geral é basicamente o mesmo, e o Sol é uma estrela típica, o que é muito importante porque o nosso estudo de outras estrelas depende basicamente do que a gente consegue aprender com o Sol, que é a estrela que a gente consegue observar de perto e estudar com mais afinco. O professor José Dias é pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também da Universidade Harvard, nos Estados Unidos. E aí ele fica um pé aqui, outro ali, e ele produziu esse paper como um dos observadores. Ele ajudou a estudar estrelas similares ao Sol e compará-las aí ao Sol, e outros 4 teóricos da Universidade de Harvard também, enfim, uma colaboração internacional, fizeram a modelagem 3D. Nós vamos falar disso e de outros projetos que ele participa, o estudo de gêmeas solares e também da interessantíssima missão Plato, que é uma missão europeia marcada para a próxima década, que vai buscar exoplanetas e, quem sabe, vai oferecer subsídios aí para a gente descobrir planetas como a Terra, em torno de estrelas como o Sol, em condições para obter vida e com idade suficiente para ter vida complexa. Você vai ver tudo isso e muito mais na entrevista que vem a seguir. Confira aí. Bom, professor, muito obrigado por concordar em participar aí do Conexão Sideral e bater um papo. Hoje, em que está sendo publicado um paper aí quente, hein? Com autoria sua na Science, falando sobre o ciclo de 11 anos, o ciclo solar. É um ciclo misterioso, mas parece que vocês quebraram aí o mistério. Conta um pouco pra gente como é que foi essa história. Isso mesmo, Salvador. Bom dia, boa tarde a todos. Esse é um artigo que tem essa característica, né, de trazer à tona essa questão do ciclo magnético do Sol. Quer dizer, o Sol, a cada 11 anos, ele passa por um pico de atividade, depois essa atividade decai, e esse ciclo, a gente fala de 11 anos, mas na verdade ele não é exatamente 11 anos, e às vezes passa um pouco, às vezes é mais curto, e ele tem características que a gente chama que são características não lineares, né? Então esse novo estudo, ele trata o problema do ponto de vista de simulação, e prova que do jeito que acontece no Sol, acontece com outras estrelas, né, que apesar de ser um ciclo, como o próprio nome diz, né, ele tem a cada 11 anos,
esse pico, mas ele tem componentes não lineares. E não somente isso, né? A gente vê que outras estrelas possuem ciclos semelhantes, né? E que não é porque duas estrelas são exatamente iguais ao Sol que elas devem ter o mesmo ciclo. Certo, certo. Agora, um aspecto interessante é o seguinte, pela primeira vez faz-se uma correlação muito clara entre o porquê desse ciclo de 11 anos, esse período do ciclo, e a questão da convecção interna do Sol e do ritmo de rotação. Parece que todas essas coisas estão ligadas, né, para criar o período do ciclo. Como é que vocês chegaram a isso? Eu vi que teve toda uma modelagem ali, vocês realizaram uma simulação de computador basicamente recriando o interior do Sol, não foi isso? Exatamente. A questão do ciclo magnético, né, o ponto físico disso é o dínamo, né, que a gente chama de dínamo estelar. O dínamo, ele é, na verdade, a forma em que os astros fabricam o seu campo magnético a partir exatamente do que a gente chama de lei de Faraday, né? Uma corrente em movimento acaba causando amplificação do campo magnético, né? Então, a junção da convecção com a rotação interna faz exatamente isso acontecer. O ponto é que isso é uma física totalmente dinâmica, então não dá para resolver simplesmente isso com medidas. Então a gente precisa de medidas, contorno, precisa de supermodelos, né, rodando em clusters, né, em supercomputadores, para que a gente consiga formar o campo e avançar para frente ou para trás, né? E foi exatamente isso que foi feito. Quer dizer, com essa física de última geração, essa física baseada em efeitos não lineares, a gente foi comparando esse Sol com possíveis estrelas com a mesma idade ou com idades semelhantes, luminosidades semelhantes, para entender o que estava acontecendo no Sol, né? O que a gente viu foi exatamente isso, é que o ciclo ele é principalmente um efeito da relação entre a rotação interna e a convecção, né? Então esse foi um resultado, essa lei, né, essa relação, né, geral, foi o que resultou desse artigo. Outro ponto importante é porque o Sol ele é usado como uma espécie de pedra da Roseta, né? É exatamente o Sol que abre o entendimento para outras estrelas. E aí nesse trabalho ficou claro que o Sol ele se enquadra aí numa regra geral, ele não é de alguma maneira incomum, né? Quer dizer, ele está dentro do que se espera para uma estrela das características dele, e comparando com outras estrelas, pelo que vocês dizem no artigo, essas outras estrelas obedecem a essa mesma regra geral que agora vocês conseguiram identificar para o nosso Sol, né? Exatamente. Essa ideia de que o Sol seria uma estrela estranha, né, ela vem aí de um artigo de 2007, né, por 10 anos as pessoas tiveram isso, porque a relação entre a rotação do Sol, né, essa rotação de 27 dias, né, que a gente tem das manchas solares, e o ciclo magnético de 11 anos, era muito particular. E como não tinha nenhuma outra estrela que se enquadrasse exatamente com esses mesmos números, alguns pesquisadores diziam que o Sol ele tem uma característica, digamos assim, única, né, anormal, e que não teria outra estrela parecida. Então, o que a gente diz nesse artigo muito claramente vamos com calma, essa relação ela é não linear, quer dizer, duas estrelas com as mesmas condições, as mesmas características, podem não produzir um ciclo igual, né? Os efeitos não lineares trazem isso, né? Mas, de fato, estrelas, por exemplo, como o 18 SCO, que é uma gêmea solar, que está no nosso artigo, tem um ciclo mais curto, né? Publicado mais curto. Quer dizer, uma gêmea solar com um ciclo muito parecido com o Sol, e que efetivamente, baseado nessa teoria, quer dizer, comporta, né, 18 SCO, mesmo sendo uma gêmea, tem um ciclo mais curto e um período de rotação também mais curto. Então essa é a ideia geral de desmistificar, né, o Sol como uma estrela qualquer, né, ela não tem nada de especial, simplesmente esse número aí de 11 anos é fruto de uma física não linear, né, de uma rotação interna, e é isso que mostram as simulações que foram feitas. Descreve um pouquinho pra gente como é essa, enfim, eu sei que é óbvio que isso aí é resultado de equações matemáticas sendo mastigadas em alta velocidade por supercomputadores para produzir essa simulação não linear. Mas assim, descreve pra gente assim, como é o Sol, o que é o Sol, qual é o interior do Sol, para o público ter uma ideia exatamente do que nós estamos falando, né? Todo mundo sabe que o Sol é uma estrela,
mas exatamente como é o Sol, do lado de dentro, no meio, do lado de fora, esse lance de convecção, como funciona tudo isso? Então, o Sol ele é um corpo que a gente chama composto do Sol, é um plasma, né? É um plasma que tem a característica de ter aí é um fluido em movimento, mas esse fluido não é neutro, isso é um fluido carregado. Então, essa é exatamente a explicação física do que é um plasma. Bom, então, do ponto de vista de fluido, a física para se descrever um fluido já é uma das mais complicadas que existe, né? Por exemplo, as próprias marés, né? As próprias circulações oceânicas são descritas pela fluidodinâmica. O problema é o seguinte, no caso da água, o fluido é neutro. Então, a água ela tem o seu movimento de acordo com a dinâmica, mas quando você está num fluido que é carregado, como é o caso do Sol, existem efeitos das forças eletromagnéticas. E isso cria um segundo problema em cima de um primeiro que já é extremamente difícil, que são a descrição das equações exatamente que regem o movimento do fluido, mas que ao mesmo tempo tem que seguir as leis do magnetismo, numa parte do conhecimento que a gente chama de magnetohidrodinâmica, né? MHD. Então, isso é o núcleo teórico do problema, certo? Então, os canadenses, eles são hoje, o Cefax, né, o primeiro autor lá, o Antoine, ele trabalha exatamente em um dos maiores centros de cálculo, isso foi o final da tese dele, junto com Paul Charbonneau, onde eles colocaram aí todos os elementos para descrever um fluido carregado como o Sol. Isso, obviamente, você tem que colocar não somente a estratificação da matéria, quer dizer, o núcleo do Sol é mais denso, as outras camadas são menos densas, como o que é convectivo, o que é radiativo, né? Quando você descreve isso tudo no teu modelo, que já é bastante complicado, você coloca para evoluir. E agora você tem que ter toda a evolução dessa estrutura em tempo real. Bom, no final disso tudo, obviamente, você tem um Sol sintético, né? Um Sol feito dentro desse grande programa, desse grande código. E aí chega a hora de você comparar com o que existe de observação. E aí o problema também não é simples. Imagine que para você fechar o ciclo de uma estrela como o 18 Scorpion, que está lá, nossa gêmea, se o ciclo dela é de 7 anos, você precisa pelo menos detectar 3 partes do ciclo. Se um ciclo é de 7 anos, você precisa de pelo menos 21 anos observando, praticamente todo ano, para saber qual é o ciclo. Então, a maneira de se observar ciclos solares é extremamente, digamos, complicada por isso, porque quando se publica um ciclo de 5 ou de 10 anos, você tem aí nas costas 15 anos de observação todos os anos, né? Então, esses trabalhos de ciclo, você tem que ter muita paciência, né? No caso do Sol, obviamente, nós temos aí quase 200 anos de observação, né? Mas é único isso, né? Hoje nós não temos ainda suficientes para resolver estrelas, para determinar estrelas que têm ciclos da ordem de 20 anos, né? Porque precisaria de pelo menos aí 60 anos de observação, e um dos maiores levantamentos é o de Mount Wilson, né? E Mount Wilson não tem ainda, quer dizer, eles observaram aí 30 anos, né? 30, 35 anos, então, juntando tudo, no máximo, os ciclos aí de 25 anos são determinados, mas não ciclos mais longos. Então, isso é uma área, na verdade, que tanto do lado teórico é extremamente complicado, como do lado observacional. E isso gera exatamente o estado da arte atual, né, onde vários grupos propõem teorias, né, para explicar essas observações do Sol e de estrelas parecidas com o Sol, né. Então, veja, em resumo, né, nós temos não somente a questão do ciclo magnético, mas temos também as consequências disso, não? Por exemplo, quando o Sol chega no seu máximo, o campo magnético dele inverte, no que a gente chama de flip, né? Essa inversão. Esse momento de inversão é exatamente quando ocorre alguns flares, né? Alguns uns eventos super energéticos. E um desses eventos, por exemplo, poderia simplesmente apagar todas as memórias de computadores da Terra. Poderia até, por que não, acabar com a vida, né? Dependendo da intensidade, porque a quantidade de energia envolvida nisso é muito grande. Então, por exemplo, a pesquisa sobre habitabilidade leva em consideração os ciclos e a força desses ciclos.
Então, isso tudo se junta no que é feito hoje. Obviamente, isso é uma das partes aí que é pouquíssimo conhecido, né? Ou seja, quais são os ciclos das estrelas e qual é a influência disso nos planetas que elas podem ter. Não, é legal que você mencionou isso, porque às vezes as pessoas pensam nesse estudo em termos de entender as outras estrelas. E na verdade, assim, a gente está tentando ainda entender melhor o Sol. E entender o Sol significa nos defender desses eventos, dessas erupções solares aí, essas tempestades solares, que vez por outra podem danificar nossa tecnologia, talvez até num evento muito, muito energético, que não é comum, vamos combinar, até afetar a própria vida, né? Mas certamente eventos energéticos o suficientes para estragar a nossa infraestrutura, redes elétricas, memória de computador, como você citou, isso sim, de fato, acontece. Teve o evento Carrington, né, no século XIX, que ficou conhecido, que já causou um monte de transtornos nos nossos sistemas elétricos, e hoje que a gente depende mais ainda de sistemas elétricos, seria uma coisa ainda mais devastadora e pode acontecer a qualquer momento. Esse estudo de vocês ajuda nessa compreensão e naquilo que a gente chama de estudo do clima espacial, né? O estudo dos ciclos e das erupções e das tempestades solares e como isso se desenrola? Sim, exatamente. A questão da frequência desses eventos é totalmente desconhecida. Então, o que a gente sabe, utilizando dados aí de águas de gelo profundo, né? Porque se tem um evento desse, o gelo ioniza, então quando a gente estuda o gelo em profundidade, você acaba sabendo qual o grau de ionização, então você sabe que nos últimos milhões de anos os eventos não foram tão grandes assim, não foram eventos super energéticos, mas não se tem nenhuma estatística disso. O fato, a questão é realmente muito complicada para se estabelecer um vínculo, porque até o fato de você ter planetas, alguns cientistas acreditam que isso muda a coerência do plasma e evita os eventos. Então, talvez sistemas sem planetas, sem Júpiter, pelo menos sem grandes planetas ou próximos, ou em meia distância, causa uma dificuldade de se haver uma coerência no plasma. Se fosse o produto, sabe, de um efeito coerente, quer dizer, uma onda que é lançada, ela vai a primeira vez, vai a segunda, e na terceira ela entra com uma outra que é coerente, e aí acaba no efeito de ressonância e bum, e acontece esse grande efeito. Então o fato de você ter planetas, essa onda não consegue nunca ser coerente, então você está sempre formando e destruindo, e aí os flares não acontecem, mas isso tudo é teoria, né? Não se tem ainda observação nem estatística sobre isso. O que a gente pode dizer é que esse estudo ele vai dizer o seguinte: olha, a coisa ela é não linear, né? A física que a gente conhece não dá para se prever, né, facilmente. Isso a gente já sabe no clima, né? Todo mundo fica chateado quando vai sair de casa e leva um guarda-chuva e não tem chuva, né? E todo mundo fala, o setor de previsão do clima não funciona, mas não é isso, é que a física é não linear também. Então, no caso do clima espacial, né, que é exatamente todo esse espaço que está sob o domínio do Sol, né, qualquer mudança, né, no humor, como eu falo, do Sol, vai atingir todo o clima espacial, né, a magnetosfera do Sol, enfim. Isso vai se estender até a órbita de Plutão, para você ter ideia, Salvador. Isso quer dizer o seguinte: qualquer mudança abrupta, todos os planetas em torno do Sol vão sentir, né? Então, esse domínio aí do efeito do Sol é muito grande. E o que a gente tem visto é o seguinte, é que estudar o clima espacial, intrinsecamente, passa por um estudo do Sol, né? Por um estudo dos efeitos, dos mecanismos, da previsão, né, que a gente pode ter, do que a gente chama aí da física que controla o dínamo solar, né? Colocar o Sol num contexto de estrelas parecidas com ele, dá aí para você entender o que seria o passado e o futuro desses ciclos. O fato é que, hoje, não se tem uma ideia clara. Não se tem uma ideia clara nos seguintes termos. Não se sabe se uma estrela mais jovem tem um ciclo mais curto, ou se uma estrela mais velha tem um ciclo mais longo. Enfim, entende? Você não consegue ainda colocar dados numa equação que satisfaça uma lógica científica, não é? E vários grupos têm tentado. Então, o que esse artigo diz vai nesse sentido: olha, vamos com calma, essa física não é linear. Então, não é porque você tem
uma determinada convecção e um período de rotação, você necessariamente tem que ter um resultado de ciclo. Né? Segundo ponto é que o Sol ele está ali naquela posição, né, quando a gente compara com outras estrelas parecidas com ele, totalmente coerente. Né? Ele é uma estrela como qualquer outra e não tem nada de especial, né? Porque isso, a ciência tem levado a precipitações do tipo, o Sol parece ser uma estrela, né, anormal, e de ter a vida também. A gente acaba achando que as condições que tem aqui são únicas no universo. E o que a ciência tem mostrado é que exatamente não. Que muitas estrelas têm exatamente a mesma condição que a gente tem aqui. A questão é que as condições combinadas todas ao mesmo tempo, obviamente, criam um evento raro. Mas até o que seria raridade num universo tão grande também é questionável. Né? Então, isso tudo é muito ligado. Quer dizer, o Sol ele é a pedra da Roseta. É a partir dele que a gente consegue entender melhor as outras estrelas. Pois é, e você, quer dizer, nos últimos anos tem trabalhado muito nesse ramo das gêmeas solares, né, de buscar estrelas que são extremamente parecidas com o Sol em algumas características, justamente para tentar colocar o Sol no contexto digamos, das primas que ele tem espalhadas pela Via Láctea, né? E eu queria já, aproveitando, pegando o embalo nisso, perguntar para você sobre essa questão da busca de vida fora da Terra, que é uma questão efervescente. E você acha que a gente vai poder, de repente, encontrar coisas já em anãs vermelhas, como já se espera, ou a gente vai ter que procurar nas gêmeas solares? Pois é, as gêmeas, a gente tem visto o interesse por gêmeas crescer ano após ano. Né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, o interesse era puramente químico, e as pessoas que faziam busca por planeta, até falavam assim, não é nem interessante gêmeas, o que a gente quer são outras estrelas, porque eles achavam que rapidamente iam encontrar terras perfeitas, assim, perfeitas que eu digo, mesma densidade, mesma proporção água, rocha, né, em qualquer tipo de estrela. O fato é que as estatísticas mostraram que praticamente estrelas muito diferentes do Sol não produzem planetas como os nossos nas mesmas posições. Então, assim, a massa da estrela é relacionada com a massa a estrela tem relação com o planeta que ela forma, não é? E isso, obviamente, criou já uma pergunta, do ponto de vista evolutivo. As estrelas muito parecidas com o Sol formariam que tipo de planeta? O fato é que hoje, claro que quando você vai para uma estrela, uma anã vermelha, né, você tem todo o espectro eletromagnético diferente de uma anã amarela, certo? Então, tipicamente, a vida que se forma, ela é praticamente ditada pelo tipo de estrela que você tem. Né? A própria zona habitável, né, do jeito que a gente conhecia, hoje já tem sido questionada, porque a gente fala de uma zona habitável que é uma zona habitável climatológica. Porque não adianta você ter água, mas se a radiação é muito forte. Se também a estrela ela não é ativa o suficiente, a própria ionosfera não ioniza. E você não tem o que teria na Terra, que é aquela experiência de Urey, né? Não somente a química, mas a radiação, quer dizer, é um pouco de cada, quer dizer, você vai fazer ali você vai cozinhar uma sopa que você precisa realmente de uma pitada de química, uma pitada de radiação, uma pitada de partículas de alta energia, e por aí vai. Até o vulcão que você vai formar naquele planeta não pode ser muito grande, nem pode ser muito pequeno. Então, a situação é muito mais complexa. Né? Obviamente, o parâmetro massa da estrela é um parâmetro extremamente importante. Então, possivelmente, os planetas que são formados em torno de uma gêmea solar, eles vão ter características muito parecidas com as nossas. Então, é esse tipo de simetria que a gente espera. Então, se o objetivo é encontrar Terra 2.0, né, uma Terra parecidíssima com a nossa, as gêmeas solares vão ser alvos naturais. Gêmeas, mais uma vez, como 18 Scorpion, né, que há mais de 20 anos nós temos planetas e ninguém encontra. Por um lado é um resultado negativo, mas por outro é positivo, porque as técnicas não permitem de se encontrar planetas como o nosso ainda. Né? Um planeta do tamanho da Terra,
próximo a uma estrela parecida com o Sol, ele é confundido pelas manchas e pelo próprio padrão de atividade. Então, na verdade, isso é uma ciência que está começando, quer dizer, e apontar na direção das gêmeas tem esse benefício de que nós temos o Sol e a Terra. Então, a princípio, nós já temos condições de contorno, não são obviamente, universais, mas é uma solução do sistema, certo? Então, eu vou, em resumo, eu acho que usar o Sol e a Terra como, digamos, pontos fixos, né, é extremamente importante nisso, porque a combinação ela é infinita. Quer dizer, hoje, mais ou menos, o que eu vejo, sobretudo lá no exterior, as pessoas discutirem, é que, finalmente, descobrir planeta hoje não tem mais essa... Porque, qual é a resolução? É que todas as estrelas têm planetas. Na verdade, não ter planeta é uma exceção, né? Então, agora a gente tem que definir o que é planeta. É como você encontrar, por exemplo, em outra galáxia, um ser que tenha 3 cabeças, 5 braços e 6 pernas. Você vai chamar esse ser de ser humano ou não? Então, essa é a definição. Quer dizer, o que é um planeta? Se o planeta é se para chamar Júpiter, você tem que ter Júpiter na posição de Júpiter, ou se qualquer planeta da massa de Júpiter em qualquer lugar é um Júpiter. Então, esse tipo de discussão é o que está sendo atualmente, enfim, o quente vem daí, né? Então, a Terra tem que ser uma Terra do tamanho da Terra na posição da Terra, né? E isso tem toda isso é tudo discutido em torno das gêmeas, quer dizer, eu acho que nos próximos anos aí isso vai ser extremamente importante, né? Obviamente tem o TESS, ano que vem, o próximo satélite caçador de planetas, temos aí o KELPS, mas sobretudo o Plato, né, que vai fazer uma busca geral. Né, é isso que eu queria te perguntar, quer dizer, eu descobri que além de ter um pé na UFRN, outro pé em Harvard, você também está participando da missão Plato, né, que acabou de ser aprovada pela ESA aí para a próxima década, um caçador de planetas de nova geração, e era justamente isso que eu queria te perguntar. Como é que nesse contexto aí de entender a lógica da classificação dos planetas e a questão das gêmeas solares, da dificuldade de detectar planetas em torno de estrelas similares ao Sol, qual é a importância do Plato aí nesse caminho? Então, como você disse, o legado, na verdade, de exoplanetas, né, vem aí das descobertas em 1995, quando eu estava na França fazendo doutorado. O laboratório que eu trabalhei foi exatamente onde foi desenvolvido o Corot, né? Boa parte do Corot, que foi o primeiro satélite caçador de planetas. Então é como se, eu digo às vezes assim, que eu nasci dentro dessa cultura espacial de busca de planetas, né? Porque toda semana se falava do Corot, então de 99 até 2007, eu fiquei ali maturando a minha ciência com, obviamente, espectroscopia em solo, mas o Corot estava andando. Então, quando o Corot foi lançado, a primeira pesquisa de destaque aqui no Brasil que eu tive foi exatamente a publicação da primeira gêmea descoberta com um satélite espacial, né, com um telescópio espacial. E isso, na verdade, trouxe consequências de criar esse ambiente no Brasil, né, de solidificar a pesquisa na busca de gêmeas e utilização de gêmeas, né? Então, junto com pesquisadores da USP, que você conhece bem, o professor Jorge Melendes, Adriana Navalho, o professor Janot Pacheco, são pessoas que vêm aí do legado do Corot, né? Então, logo após o Corot, obviamente, o Kepler, nessa competição internacional, entrou em cena, e isso me levou aí exatamente para direcionar um pouco mais a minha relação com os americanos, e foi muito bem aceita, porque eles perceberam também que as gêmeas eram importantes, e enfim. E, obviamente, o natural seria continuar exatamente com isso. O Plato, ele é uma missão que apareceu, começou a ser discutida no dia que o Corot terminou as operações, né? No final do relatório de operações do Corot, já se tinha a conclusão de que seria necessário uma missão full sky. O Corot, ele olhou 2 janelas, uma na direção do centro e uma na direção do anticentro galáctico. Então nós teríamos aí, a princípio, 2 populações de planetas. A coisa é tão quente, Salvador, para você ter ideia, a perspectiva de planetas com Corot era uma missão de 5 anos, né? E nas reuniões, eu assisti várias, as pessoas diziam assim, olha,
nós estamos esperando 1000 planetas no primeiro ano. Certo? Quando o Corot terminou, ele tinha observado somente 20 planetas em 3 anos. Certo? Então as pessoas falaram, olha, das duas uma, ou nós não sabemos nada de como descobrir planetas, ou planetas são muito mais raros do que o que a gente pensa. Os americanos disseram, bom, na verdade nós podemos fazer melhor e mais rápido, porque nós somos americanos, né? Aquele espírito norte-americano de fazer as coisas rápidas e bem feitas. Enfim, fizeram Kepler numa recorde, lançaram um sucesso total. Mas eles também esperavam 20 mil planetas e detectaram 5 mil candidatos, né? 5 mil, 4 mil e poucos candidatos, enfim. Que também levou à seguinte conclusão: de fato, o planeta tem toda uma dificuldade de se detectar e não é tão simples assim detectar, porque o ruído da estrela também atrapalha. Então, o que ficou, na verdade, como legado disso tudo, é que não dá para observar somente uma posição do céu, mas sim tem que varrer o céu inteiro para descobrir exatamente se em determinadas posições da galáxia nós vamos descobrir outras estatísticas, outras densidades de tipos de planetas, enfim, até porque o tipo de estrela muda. E aí acontece exatamente o Plato, né, que é uma missão que pela primeira vez vai se observar o céu inteiro, né? O teste também vai fazer isso, mas o teste tem toda uma diferença, porque as cadências são diferentes. Então, na verdade, a minha implicação com todas essas missões vem historicamente, de um ponto muito natural de ter dedicado, né, a minha ciência ao estudo de gêmeas. E a essa questão de que as gêmeas, a cada dia que se passa, tem tomado, assim, tem mais gente tem visto a importância disso, né, para a astronomia atual. Então, o Brasil participa do Plato. Nós temos a bandeira lá do Brasil no sticker, né, por convite, na verdade. Nós não somos europeus, mas alguns pesquisadores foram convidados, o que, obviamente, nos orgulha, né, de ter a ciência, né, brasileira reconhecida numa missão dessa. Então, assim, esse é mais ou menos o resumo, né, dessa história. Então, o Plato, na verdade, eu acho que a minha opinião é que é a grande missão, vai ser a grande missão da minha carreira. Depois, possivelmente, eu vou me aposentar e vou provar isso, surfar e observar algumas estrelas. Mas o Plato é a missão da nossa geração, porque é uma missão que é um satélite que vai observar o céu inteiro com uma cadência muito grande. Então, vai ser muito revelador. Certo. Quando é que ele voa, o Plato? Você se lembra? O Plato está previsto, tem 2 datas, 2024 e 2026. Né? 2026 aparentemente é a mais realista, né? 2024 é uma possibilidade. Né? Esses cronogramas eles dependem de muitas coisas, porque, por exemplo, agora que ele foi aprovado, isso é uma notícia da semana passada, ele vai começar naquela fase de reunir as empresas de tecnologia, né, para propor exatamente agendas. Não? Então, se tudo der certo, 2024 é um prazo razoável. A ESA está esperando 2026. O que é que muda do Plato para as outras missões? O Plato ele está interessado em detectar planetas com a idade que a Terra tem. Né? Então, assim, nós temos aí outro patamar de questão, quer dizer, o Corot, precisávamos detectar planetas e ver qual era a estatística de planetas, porque tínhamos aí 51 Pegas e mais um punhado de planetas. Então, o Corot foi fazer estatística de planetas. Não foi tão boa a estatística, mas foi feita. Ele passou de 2 ou 3 planetas, ou 10 para 30, enfim. O Kepler foi focado, né, se estabeleceu na pergunta sobre planetas nas zonas habitáveis. Né? Essa era a questão do Kepler, quer dizer, ter planetas ali naquela zona que tivesse habitabilidade climática, pelo menos. Enfim, o Plato ele está organizado para observar planetas que tenham pelo menos 4,5 bilhões de anos. Né? Eles acham que esse é o grande lance para você detectar a vida, porque, assim, tecnologicamente, se você tem os bons alvos que a vida possa existir, que já tenha sido desenvolvida, você pode aí sim fazer, por exemplo, espectroscopia de transmissão para detectar alguma banda molecular de alguma assinatura biológica, né?
como alguns defendem aí, né, que vai desde carbono, né, até CH, né, OH, até moléculas ligadas à poluição, né? Então, por exemplo, se alguém detecta a queima de algum combustível fóssil, automaticamente você diz que tem vida, né? Que o camarada não somente está lá, como ele já está poluindo. Então, esse tipo Tem vida esse e tipo também de coisa não é é o que tem que se inteligente, falar. como a Dizer, mas nossa, né? primeiro tem que acusar. Então, essa é a ideia, né? Então, isso é uma coisa super divertida estar nesse meio, e, sobretudo, ter visto essa coisa aparecer, né? Quer dizer, apareceu com o MOST, que foi um satélite canadense que observou aí pouco mais de 100 estrelas, até agora que você tem milhões de estrelas, né? Então, assim, isso é fantástico, é uma era de ouro e muito excitante. E o Brasil está lá, né? Tá pendurado lá, né? A gente está segurando lá uma pontinha disso, e a ideia é que a partir disso a gente também estabeleça uma relação local, né? Que a gente tem aqui, em algum momento, um interesse maior, sobretudo dos nossos governantes, né? Para quem investe em educação, ciência e tecnologia, né? Porque é isso, no final, a luta é por isso também, né? Claro, claro. E assim, para arredondar, eu queria que a gente voltasse agora para o Sol. Além do ciclo de 11 anos, a gente está percebendo que existe uma variação nos mínimos solares, né? Quer dizer, porque nesse ciclo de 11 anos você tem um período de maior atividade, em que você tem um aumento das manchas solares, e depois você tem um período de menor atividade. E o que a gente está notando em anos recentes é que nós estamos passando por uma fase de mínimos bem baixinhos mesmo, em que quase não há manchas solares. E a minha pergunta é, esse trabalho de vocês ajuda a elucidar essa sintonia fina também? Ou ele está limitado só ao ciclo de 11 anos mesmo? Então, essa história dos ciclos, dos mínimos, não somente dos mínimos, mas dos máximos, você está muito bem pensado, muito bom você citar isso. Efetivamente os mínimos estão cada vez mais baixos, mas os máximos também estavam diminuindo nos últimos anos. Tem duas partes dessa história que são interessantes. A primeira é que, de fato, isso já estava sendo observado nos últimos 3 satélites para observar o Sol. Um deles foi o SOHO, né, que observou o Sol durante muito tempo. Enfim, o que eles descobriram é que existe um valor aí que a gente chama de constante solar, que não era constante. Então, uma constante que não era constante, mas, enfim, é muito engraçado isso. O que eles perceberam foi que se lançou um satélite e a calibração entre o instrumento lá em cima e o instrumento na Terra não tinha sido bem feita, e a constante solar ela variou muito entre 2 ou 3 observações no espaço. E depois eles concluíram que deveriam fazer uma recalibração, fizeram. E nos últimos, digamos aí, 15 anos, tem se notado que, de fato, apesar da constante solar agora ter sido entendida, mas existe uma variação desses mínimos e que está exatamente, os mínimos estão diminuindo, apesar da gente verificar um pouco isso nos máximos. O fato é que, como a gente não tem estatística ainda, enfim, fechada para isso, não dá para dizer se isso é uma variação local ou se isso é um problema global. No nosso artigo, a gente não tocou nesse ponto, porque, de fato, o que a gente estava preocupado era agora explicar o problema dos efeitos não lineares no ciclo, mas o que a gente vê com relação ao Sol é que há a possibilidade, sim, de ter o que a gente chama desses mínimos. Os mínimos mais longos, eles podem sair naturalmente das equações, né? O modelo ele produz isso também. Quer dizer, isso aí vai ser uma perspectiva do trabalho. Por exemplo, estrelas, a gente tem algumas estrelas que têm períodos observados durante 40 anos e que não tem ciclo. São estrelas completamente sem ciclo. Isso é um projeto que eu chamo aqui, um dos meus alunos até está começando isso, eu chamo isso de boring stars, estrelas chatas. São estrelas que ninguém quer saber porque elas não têm absolutamente nada, nada acontece na vida dela, não tem ciclo, não tem nada, não tem nenhuma atividade. Mas, por incrível que pareça, essas estrelas são muito interessantes para se descobrir planeta, porque o planeta não se confunde com o ciclo, já não tem. Né? Então, entender por que é que algumas estrelas têm esse tipo de comportamento é super importante agora.
né? No Sol, a gente tem esse Maunder Minimum, né? Esse período aí que o Sol teve muito, né, com atividade muito baixa, enfim, e que alguns historiadores até descrevem isso aí em várias partes da Europa e dos Estados Unidos. E a pergunta é, isso aí é natural para qualquer tipo de estrela? Então a gente vem de novo, como é que a gente explica isso? Então, uma das pistas é exatamente analisar esses mínimos. O trabalho da gente pode ter consequências nisso, mas desde que a gente faça a simulação para isso, né? Ou seja, para verificar quais são as condições de mínimo, de quanto tempo elas podem ocorrer. Enfim, mas só para matar a tua curiosidade, até hoje não foi descoberta nenhuma estrela que esteja passando por um período de mínimo, desse Maunder mínimo. Existe uma busca, existem pessoas interessadas nisso, buscando a todo custo achar uma estrela que esteja num Maunder mínimo desse, né? Claro, e pelo que você está dizendo aí, é um sistema bem complexo e que ainda vai exigir muito tempo de observação e de modelagem para que a gente entenda ele nos mínimos detalhes, né, professor? Exatamente. Nós estamos no começo. Acho que isso tudo é extremamente, como eu falei, novo, né? Algumas questões simples. Olha, Júpiter tem um período de 11 anos. O ciclo também tem 11 anos. Quando eu falo dessas coisas com os físicos solares, eles só faltam assim, olha, isso não tem cabimento, porque Júpiter está tão longe, não tem efeito nenhum. Eu sei, mas bom, eu não acredito também, essas coisas não devem ser coincidentes, não existe uma relação. Mas, de fato, o Sol tem 11 anos e Júpiter tem 11 anos. Distinguir uma coisa da outra é extremamente complicado. Então, você está vendo, o simples fato de entender o ciclo é importante até para detectar planetas. Porque se a gente estivesse detectando, se a gente estivesse em outra galáxia tentando detectar Júpiter, estaríamos com um problema, porque Júpiter tem 11 anos de ciclo, de período, e o ciclo magnético do Sol também tem 11 anos. Então, nos nossos sinais iam ter variações devido exatamente às manchas que aparecem e que desaparecem, e a Júpiter. Então, Júpiter está dentro do ruído, né? Então, assim, veja, nós temos absolutamente que entender essas coisas e saber como filtrar, né? Mais uma vez, isso é uma peça fundamental se a gente quiser detectar terras em outras estrelas, se a gente quiser entender como é que a vida se estabeleceu, né? A influência da atividade solar, ela permeia todo o sistema solar. Então, enfim, não tem como sair disso. Estudar o Sol é realmente um ponto obrigatório hoje para a astrofísica estelar. Legal, professor, agradeço muito pela entrevista, pelo papo, foi muito legal. Espero falar com você de novo em breve, hein? Grande abraço. Também, Salvador, obrigado por contar. Bom, essa foi a entrevista com o professor José Dias, espero que você tenha gostado. Foi meio difícil, tivemos algumas interrupções aí no sinal por conta da baixa velocidade de internet. Não sei se o problema era aqui ou era ali, mas tivemos aí algumas interrupções. Mas acho que deu para entender numa boa o que disse o professor e como é interessante, como é complexo o estudo do nosso Sol. Né? Quer dizer, a nossa estrela-mãe, de onde emana a energia que basicamente movimenta a biosfera da Terra, ainda é cheio de ciclos e de complicações que a gente precisa compreender, mas pouco a pouco a ciência vai, por meio de modelagens de computador, novas teorias e observações, a gente vai montando esse quadro, que é o quadro da estrela, que basicamente alimenta a biosfera da Terra. E vamos ficando por aqui, mas semana que vem tem mais Conexão Sideral. Fui!